Boa tarde, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais essa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. Continuando a nossa série das disciplinas ministradas pelo nosso Instituto Teológico Quadrangular. Hoje nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente. Está conosco aqui no estúdio a pastora Glácia e o pastor Valmor, que são os nossos convidados, mas nós vamos ter o auxílio do professor Alex Sandro Silveira, que é meu filho, que trabalha comigo na secretaria, que é teólogo, é pastoral aqui no estúdio, e é graduado em Educação e Realidade Brasileira, psicopedagogo, está aí para nos ajudar no trabalho, na obra do Senhor. Boa tarde, professor Alex, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça, boa tarde, pessoal que está nos vendo. Já deixamos aqui o nosso agradecimento a você que tem acompanhado essas lives, que tem edificado, tem nos ajudado nesse trabalho, realizando um conteúdo relevante, trazendo os seus questionamentos, as suas dúvidas. Pessoal que vai ver no YouTube depois, você que está acompanhando aqui no Facebook, já corre lá no YouTube, dá o like no canal, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as novidades. Todas essas lives que a gente tem feito têm sido editadas e disponibilizadas no YouTube, e isso ajuda o nosso trabalho também naquela plataforma, a gente alcançar um maior número de pessoas. Então, hoje, o nosso assunto é teologia pastoral, né? E pensando em teologia pastoral, a gente precisa pensar o que o pastor faz, né? E o pastor, ele é um cuidador de ovelhas, né? O pastor, historicamente falando, ele é aquele cara que cuida das ovelhas. Então, as ovelhas são criaturas que precisam de muito cuidado. Elas são criaturas delicadas, que têm um pelo, a pelagem dele, a lã, muito sensível, muito fácil de sofrer nós, de ter problemas. Então, o trabalho do pastor é cuidar das ovelhas e, além de cuidar, de guiá-las. Então, na Bíblia, os líderes são comparados a esses pastores porque guiam o povo, né? Então, se Jesus, ele diz em João 10,14 que ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso padrão de pastoreio. Então, na igreja, o pastor é um líder com o dom de instruir e guiar a congregação. O pastor tem grande responsabilidade e terá de responder perante Deus por seu trabalho, né? A gente vê a importância do trabalho pastoral quando, em Atos 20, 28, dizem, ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é uma responsabilidade muito grande. Para a gente trazer, então, esse assunto de uma forma muito mais prática, a gente tem conosco hoje a pastora Glácia Fabres, que é a pastora titular, né, e que excede Braço do Norte, psicopedagoga, escritora e superintendente da região eclesiástica de Braço do Norte, Santa Catarina, e seu esposo, o pastor Valmor, que é formado em administração, trabalha com administração de empresas, e é pastor titular das igrejas do bairro Lado União, de Braço do Norte, e da igreja de quadrangular de Anitápolis, e também é diretor do nosso ITQ SC 026 de Braço do Norte. Então, boa tarde, pastores, sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, pastora Graça, nossa secretária estadual de educação. Parabéns pelo trabalho, pastora, pela competência, por tudo que tem colaborado e também nos ensinado, né? Porque quem quer ser ensinável né? E nós gostamos de ser, não é? Verdade. E é um prazer estar aqui, né, com o Alex também. Alex é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e hoje eu me emociono muito de falar de Alex, né, porque fez parte do meu ministério e do meu aprendizado, né, Alex? Porque a gente aprende com as pessoas, aprende a amar, aprende
muitas outras coisas. E você foi uma pessoa que, através de tudo aquilo que a gente passou, né, na tua adolescência, hoje nós estamos vendo, né, pastora Graça, um homem formado, com todas essa descrição que você deu, né, do que ele é hoje. E para nós, eu, como fui uma líder tua, já é uma honra e um prazer muito grande. Imagina para sua mãe aí, né, essa carinha aí feliz, aí olhando o filhão desenvolver um trabalho, um ministério tão maravilhoso, que é, primeiramente, a obra de Deus, né? E segundo, a educação. Porque sem educação, né, filho, ninguém vive. Então, muito obrigada também pelo convite, pastor. É uma honra nós falarmos do tema que vamos falar, porque vivemos ele, né? Exatamente. Então, é muito gostoso falar sobre isso. E aqui está o meu brilho. De vida, né? Boa tarde, pastora Graça. Não troca as graças. Tá igual o missionário. Eu ia dizer, o senhor está fazendo igual o missionário, está falando comigo, falando o nome da pastora Graça. É muito na nossa vida. É muito gê. Pastora Graça e o Alex, que Deus abençoe também vocês nesse ministério e aos nossos ouvintes nesse momento que estão aí online, a todos os alunos do IPQ. E nós vamos falar do tema hoje, eu não tenho muito o que falar, porque o tema já está dizendo, teologia pastoral. A reverenda praticamente já deu uma pincelada, como pastora, falou quase tudo dentro da que nós temos hoje. Mas o senhor pode falar como nós ensinamos os alunos, pois né? Mas nós temos bastante assunto, é muito importante essa matéria dentro, inclusive, do próprio IPQ, né? Mas estamos aí, então, para começar a falar sobre teologia pastoral e que esperamos que possamos suprir e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes nesse momento. Amém. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho, né, na introdução a respeito da responsabilidade que é ser um pastor. Então, quando a gente tem uma responsabilidade, a gente espera pelo menos alguns atributos que sejam mínimos para que a pessoa consiga desenvolver aquela função, porque ser pastor é também uma função, né? Então, quais são os atributos necessários para uma pessoa que aspira o ministério que ela deve ter, atributos que ela deve ter nesse momento, antes de se tornar pastor? E quais são os desafios desse início de pastorado, né? Quando você não tem muita experiência, de repente já assume uma igreja e aí você tem pessoas para lidar, gestão de conflitos, então tem várias coisas que envolvem. Então, quais são esses atributos e quais os desafios no começo da caminhada? Bem, os atributos são vários a um pastor, né? Para muitas pessoas, entende que como pastor é estar levando apenas a palavra, mas o pastor, além de pastorear as ovelhas e ser o responsável pelas suas ovelhas, ele também tem que ter o dom que é recebido por Deus, esse dom através do Espírito Santo. Jesus, quando estava com seus discípulos, e ele também era pastor, e ali ele ensinou os discípulos como deveriam pastorear as suas ovelhas. Em primeiro lugar, ele tem que ter amor pelas ovelhas. Em segundo lugar, além de pastor, ele tem que entender que a ovelha não pertence a ele, mas ele tem que cuidar. A ovelha é de Jesus. Todas as ovelhas que nós temos pertencem a Jesus. Então, através do Instituto Teológico, essa matéria que nós estamos falando é muito importante para os alunos primeiro, aos professores, no caso, que estão dando, porque já começa a se identificar se tem realmente esse chamado para ser pastor. Se não tem, muitos acabam até desistindo. Quando você pergunta a função do pastor e o chamado, eu vou resumir em algumas coisas. Primeiro, ele tem que ter o dom e o amor pelas almas. Segundo, ele tem que saber que a igreja é a noiva de Cristo, que ele tem que cuidar dessa noiva. Terceiro, ele tem que entender que a igreja, ele tem que fazer com que ela venha a crescer,
que as ovelhas venham para dentro da igreja e se sintam confortadas. Ele não pode usar a igreja como um instrumento de interesse próprio, mas sim com interesse de levar as pessoas até conhecer Jesus. Além disso, ele tem que ser um bom administrador, um bom líder. Se não for um líder e supervisor, quando você falou os atributos do pastor, o pastor tem que formar líder. Se ele não forma líder, a igreja dele não cresce. E esses líderes, eles têm que fazer o quê? Têm que estar sendo preparados para amanhã depois assumirem outras atividades. Como foi falado no início, um pastor pega uma igreja e tem uma série de problemas. Para ele assumir uma igreja como titular, primeiro ele tem que passar por todo o processo e tem que ser avaliado pelo seu líder ou seus líderes e ver realmente se ele tem esse chamado para estar naquela igreja. O grande problema do evangelho hoje que nós temos é que existem muitos pastores com o evangelho fácil. E o evangelho em si, quando Jesus nos ensinou e nos ensina pela palavra, ele não é fácil. Nós é que temos que nos capacitar e nos aperfeiçoar cada dia mais e ter esse entendimento. Então, eu resumo essa primeira parte, inclusive, não só a ovelha, mas dentro das famílias, fazendo trabalho, vendo a parte social, vendo a parte educacional, vendo a parte financeira e econômica, que ele tem que ter esse entendimento, e também o seu caráter como pastor, e como que ele tem o ministério, e como que ele se apresenta diante das ovelhas, ele tem que ter um testemunho também de vida. Pastora Glácia pode terminar aí o resto. Tá. Quer fazer algum comentário, pastora? Não, podem completar. Eu acho que nós que trabalhamos com o ITQ, o que acontece? As pessoas vêm para fazer o curso, mas elas não têm muita noção ainda. Sim. E cabe a nós, professores, diretores, já pastores, orientá-los, não somente, né, do quão maravilhoso é sermos pastores, porque isso eu coloco lá no primeiro degrau na minha vida, né, que é realmente a nossa caminhada, é o mais importante, mas também das dificuldades, como o pastor falou, né, tem que ter as aptidões. Eu acho que as pessoas precisam se identificar com o que querem, com um chamado, porque às vezes até elas se encontrarem como pastores numa igreja, elas passam por vários setores da igreja. Verdade. Né, pastora Graça? Verdade. Faz aquele rodízio até chegarem no que elas querem, né? Deixa eu complementar aí. Inclusive, nós temos outra matéria, né, pastora, no ITQ, que é os dons espirituais, que as pessoas confundem dom com talento. Então, o pastor, se ele não tiver, não adianta ele ter talento se ele não tem o dom, ele tem que ter os dois. Verdade. É isso. Então, só para completar minha fala, então, quando eles vêm cheios de aspirações, eles vêm cheios, mas essa conscientização do que é o ministério, dos percalços que vamos encontrar, nós, como pessoas já que estamos no caminho, nós temos que orientá-las por esses desafios. Não podemos jogá-las de qualquer maneira, porque lá na frente eles serão péssimos pastores. Eu acho que também é muito fundamental que nós costumamos fazer isso, eu e o pastor Valmor, nós prepararmos bem as pessoas ao nosso lado. Nós deixamos elas caminharem conosco 1 ano, 2 anos, aprenderem toda a rotina da igreja, movimentação de administrativa, ensinamos para que ela possa exercer o seu papel pastoral já habilitado, vamos dizer assim, né? Porque ninguém tira uma carteira de motorista se não souber dirigir, né, pastora? Então é verdade. É verdade. É verdade, pastora. Isso que a senhora falou é muito importante, caminhar com a pessoa, mesmo depois que ela fez o ITQ, caminhar com a pessoa para que ela pratique a teoria que ela aprendeu, né? Isso, exatamente. Eu sempre faço essa comparação da habilitação. Eu posso saber dirigir, mas se eu não tiver o documento,
Estar habilitado. E eu posso estar habilitado e não saber dirigir. Vou bater tem que caminhar junto, né? O conhecimento e a prática tem que andar junto. Bem isso. É isso. Pegando o gancho desses atributos, desses desafios e tudo mais, é uma pergunta, é um combão aqui. Como lidar com os desafios da frustração, como lidar com a frustração, porque eu vou aspirar na minha cabeça muitas ideias, muitas coisas, e na hora de praticar aquilo pode ser que não dê certo, né? Pode ser que o efeito não seja o esperado. Sim. E também como lidar com o contrário, como lidar com o sucesso sem que isso suba a minha cabeça e eu me acho tal. Saia do norte, né? Entendi. Pastor. Bom, eu vou começar então primeiro. Há dois fatores do pastor, né? Tem pastores que acham que ir para a igreja, imagina um Benihim da vida aí, um Billy Graham daqui a pouco. Só que as coisas não funcionam desta forma. Primeiro, eles têm que estar no chamado de Deus, não é na vontade própria. Segundo, o sucesso se está brilhando, se ele trazer esse brilho para ele vai perder esse brilho, logo vai ter problema. Porque quem coloca é Jesus no caminho e que supre. Só que ele tem que ter as atitudes dele como pastor, ele tem que entender qual é o seu chamado, porque é como a Bíblia diz, né? Deus não chamou os capacitados, ele capacita as pessoas, mas para capacitar, eu tenho que ir em frente, eu tenho que buscar o conhecimento. Nós falamos em preparar a pessoa, o preparar, se nós olharmos pela palavra também na Bíblia, lá no Antigo Testamento, Moisés preparou Josué, foi preparado todos os detalhes para ele liderar o povo hebreu. E um pastor não é diferente, para entregar a um novo, fazer o liderado, e o líder, o que ele tem que fazer? Eu tenho que deixar pronto para que ele possa estar na outra igreja, amanhã depois assumindo o seu ministério, mas eu tenho que ter a identificação se ele tem esse chamado e para onde eu vou mandar, eu tenho que saber como é a cultura naquele bairro, naquela cidade, o tipo da situação econômica, para que ele possa estar realmente lá. Agora, o crescimento, ele sempre tem que ter em mente que tudo que cresce é para o reino de Deus e não é para ele como pastor. Essa é a grande dificuldade que acontece nas igrejas, às vezes pela falta de maturidade numa situação quando está em crescimento ou está em dificuldade e haja frustrações, porque às vezes a igreja, em vez de crescer, ela diminui. E se diminui ao quê? O líder dele que liderou, eu penso assim, ele não foi liderado. Ele não foi formado, porque o fracasso pode vir por outras situações que pode ser problemas de ordem da natureza, pode ser problemas de ordem física ou de ordem espiritual. Mas se o líder dele estiver atento, nós como líderes estamos ali com os nossos pastores da região para dar uma situação de conforto e orientação e mostrar o caminho, para que eles não possam, daqui a pouco, numa situação de dificuldade, estar até sepultando o seu ministério e aquela igreja. Pastora Glácia. Então, e a questão desse orgulho, né, dessa vaidade, vamos dizer assim, gospel, não está acontecendo só entre pastores, né, uma disputa de poder, uma disputa de mais curtidas no Insta, no Face, as pessoas no YouTube. Igreja mais cheia, né? Igreja com mais membros, maior arrecadação. Exato, né, pastor? Até assim, uma coisa que me surpreende muito, eu gosto de cozinhar, de fazer bolo. Tipo, volta e meia eu coloco lá uma fotinho do bolinho que eu fiz, né? Quando o bolo. Olha meu corpo físico. Quando o bolo fica bom, a gente coloca, né, pastora? Quando não fica, sim, a gente... deixa lá em stand-by. Mas o que acontece? Eu vejo que assim, há muitos pastores hoje, para ganhar curtidas e aumentar o número de visualizações, deixaram de pregar a santa palavra de Deus, de postarem
a salvação, a cura, os milagres, para ficar postando receita de bolo, para ficar postando sei lá o quê, entendeu? Então, assim, ó, às vezes, o orgulho, ou até aquela questão de querer se aparecer, de querer ser visto, de querer números, acaba matando o pastor, acaba destruindo. Né, pastora? Exato. Frustra a pessoa. Ontem ainda eu aconselhava uma ovelhinha e eu dizia para ela, disse, não te ilude pelo que aparece no Insta, no Face. Verdade. Hoje em dia tem os Photoshops, como é que chama ali? Para deixar bonito. Para deixar mais bonito, para deixar mais feio, para deixar sem barba, para deixar sem barba. Então não podemos, eu estou aqui com a minha carinha limpa, né? Então, quer dizer, mas se a gente quer, tem ali para colocar, né? Ou para ficar melhor, para ficar. Então as pessoas estão muito preocupadas com isso. Com a aparência, né, pastor? Aparência, né? Pastores. Por que nenhum pastor posta a igreja quando está com poucas pessoas? Então, nós temos que tomar cuidado para isso não começar a tirar a presença de Deus da nossa vida, para começar a tirar a nossa unção, porque a unção que eu transmito para 1000 pessoas, como para uma, Mas hoje parece que quando a igreja está cheia, daí a unção é maior? Não é maior. É o pastor que muitas vezes não sabe conduzir o rebanho com poucas e um rebanho com muitas. Deixa eu pegar esse teu gancho aí, pastora. Nós temos um grande problema nas igrejas que se chama ao nosso líder ou a liderança que nós estamos liderando, é que muitos pastores acham que tudo tem que estar sobre a sua centralizador. Ele centraliza 100%. E ao centralizar 100%, tem um problema que a igreja vai chegar num ponto que ela não vai crescer. Porque a teologia pastoral nos ensina o quê? Que nós temos que formar os nossos líderes, capacitá-los, ao qual nós temos que saber delegar e cobrar. É a função nossa. E fazer com que eles entendam, na hora de repreender, que sejam repreendidos, como falamos no início, que a ovelha também, a ovelha é podada. Então, quando nós tivermos que podá-los, nós vamos ter que podar com sabedoria para que eles entendam realmente e que possam crescer, que aquilo ali é para o crescimento deles. Aquele que é centralizador, que faz tudo, a igreja, ele vai prender Jesus numa caixinha e a igreja não vai crescer. Porque um dia ele pode faltar e quem vai cuidar das coisas? Verdade. Atos, né, pastor Valmor? Livro de Atos lá, eles se reuniam nos templos e nas casas, compartilhavam tudo em comum e Deus ia acrescentando. Então o pastor não tem que se preocupar com o número, ele só tem que levar Jesus. Exato. Tem que vir e Deus acrescenta. E nós já vemos esse padrão desde o Antigo Testamento, né? A divisão das tribos é uma demonstração disso, né? Gerir o povo de Israel inteiro era muito difícil por um líder só. Então, cada tribo tinha o seu líder que se submetia ao líder maior. Então, é um padrão que a gente acompanha ao longo da narrativa bíblica completa, né? A gente está aqui com o pessoal interagindo, já a irmã Frásios, a Fabiane, a irmã T. Galdino. Quem quiser, que quiser deixar pastor Ademir Ribeiro, quem quiser já deixar uma pergunta no chat ali. Pastora Loreni Rezende. Superintendentes nos acompanhando, sempre um prazer tê-los conosco, nós nos sentimos prestigiados, né? E a gente chegou num ponto, pastor Valmor e pastor Glass, que a gente falou ali a respeito de algumas coisas que elas são administrativas, né? Essa gestão, essa delegação, e a gente sabe que hoje as igrejas, elas precisam estar organizadas como instituição, né? Tem o seu estatuto, tem a sua forma administrativa, tem o seu jeito de administrar as entradas de ofertas e dízimos, de liderança, de formação. Então, como conciliar de uma forma efetiva
esse papel espiritual do pastor, que é extremamente importante, com esse papel administrativo, que é igualmente importante, sem que um sobreponha o outro, porque a gente vê que tem muitos pastores que são ótimos pastores espiritualmente, no conduzir o povo, mas deixam muito a desejar na parte administrativa e vice-versa, né? Muitos pastores são muito bons administradores, mas na condução do povo já... Então, como conciliar isso de uma forma que fique redondo, que fique, né, fique plano? Alguns estão no lugar errado, né, pastor? Alguns não deveriam ser uma coisa ou outra. Mas o pastor Valmor é as duas coisas, então ele pode elucidar bem. Então, mas o pastor responde. Eu vou responder alguns pontos, até pontuando, Sim. né? É que, primeiro, hoje numa igreja, ser só o administrador, como o Alex falou, ele vai ter problema. Eu volto a falar no quê? Na questão do líder. Eu não preciso ser um bom administrador financeiro, mas se eu souber liderar, eu vou capacitar alguém que esteja esse dom, que possa estar auxiliando na igreja para cuidar das finanças da igreja. A mesma coisa para dar os treinamentos nas áreas que eu não teria dificuldade. No momento que eu formo toda a árvore, toda a estrutura dos pontos que eu preciso, porque a nossa igreja ela é bem estruturada nesse ponto. Sim. Ela é tão estruturada que, pelo estatuto, nós temos, desde o CND, vamos voltar ao nosso conselho, vem a superintendência e depois vem os pastores. Por quê? Cada setor existe um líder. É para criança, é para homens, é para jovens. Nós temos dentro do estatuto, só que esses líderes quem forma? Somos nós, pastores, temos que escolher, temos que acompanhar e colocar. Temos o CDL. O CDL também, pela Assembleia, pelo Estatuto, é colocado. Aí vem o grande porém que se chama o financeiro da igreja. Financeiro, às vezes, há um conflito em duas situações. Primeiro, o Estatuto permite que o pastor tenha o seu sustento, de acordo com o mínimo, tem seu salário mínimo, dali para cima, é determinado pelo CDL. Mas, o que acontece? O pastor, como foi falado aqui, se ele não sabe administrar, ele pode ter alto salário, ele vai estar sempre com dificuldade e problema. Nós iniciamos falando do pastor, a primeira coisa que tem sobre o pastor é que ele é visto como o pastor da igreja na comunidade, nas ovelhas, no comércio, aonde ele estiver. Então, a primeira coisa, ele não pode ter problemas financeiros fora, problemas particulares na sua vida. Ele tem que ter aquela vida exemplar, porque ele é cobrado das próprias ovelhas e as próprias pessoas que eu citei. Então, a outra situação dele, ele nunca deve gastar além do que é possível. A nossa igreja, pelo estatuto, nós temos 80% do recurso que fica na igreja local com o pastor, aproximados, não? E 20% são para administrar, no caso do CND, missões, as taxas que tem, contador e demais, despesas. Com esse 80%, ele tem que saber administrar esse recurso ao qual ele vai ter que fazer crescer a sua igreja, a sua obra. Tem que fazer os investimentos. Endividamento tem que ser de acordo com o seu fluxo de caixa, com a sua entrada financeira, o seu orçamento. Se ele não conseguir fazer um fluxo, um orçamento e um planejamento da sua igreja e não ter as pessoas junto para fazer esse crescimento, ele vai ter dificuldade. Não adianta querer abrir uma igreja e dizer assim, Deus vai providenciar. Ou começar a falar para as ovelhas todos os dias que tem que construir, tem que buscar o recurso. Ele vai ter aquela frustração que nós falamos. Daqui a pouco o povo não estará mais na igreja. Porque a mesma coisa dele estar lá falando sobre dízimo na igreja, que as pessoas não estão dizimando, mas as pessoas que estão lá ouvindo são dizimistas. Então, ele tem que ter estratégia. Aquele que ele precisa conversar, ele tem que chamar no seu gabinete e ver o que está acontecendo, se ele está atento, se ele está visitando a família, está vendo um problema, o que ele está fazendo? Ele está dando o acompanhamento na área como pastor e está entendendo o problema. Não pode só chegar lá e reclamar da vida e que a igreja está com problema, principalmente agora com crise, com uma série de coisas. Ele tem que, nesse momento, tentar rever os valores
e tentar montar um plano de crescimento, de estratégia de outra forma. E fala, pastor. Pegar o gancho do pastor, ele falou ali uma grande verdade, que eu posso falar isso por mim, né? Porque ele é administrador de empresa, é consultor empresarial, ele tem toda uma bagagem, um conhecimento, né? E o que acontece? Ele falou ali, muitas vezes o pastor da igreja, ele não é um bom administrador. Ele é ungido, ele é sábio, ele é conselheiro, ele é bacana, ele é tudo. Mas ele não consegue administrar financeiramente a igreja, não consegue, às vezes, administrar nem, assim, talvez os problemas de liderança, né? Porque a liderança também tem a parte administrativa. Se eu não souber administrar um líder com outro, né? Bate de frente por algumas ciúme, conflito, enfim. Então, nós temos que ser administradores também emocionais, né? Emocionais, tá sempre com a sabedoria de conciliar na igreja. Agora, a questão é, se o pastor não é um bom administrador financeiro da igreja, ou do patrimônio da igreja, né? Vamos dizer, o patrimônio não é nosso, é da igreja, então ele precisa ter alguém ao seu lado. Ele precisa, foi o que o pastor falou. Então, tem que trazer alguém para o seu lado que tenha esse conhecimento, que consiga fazer isso com precisão. E a outra questão também, né, da pergunta aqui, é a espiritualidade. Pastora, a espiritualidade. Eu queria fazer um adendo antes da senhora passar para a espiritualidade, na parte administrativa. Eu trabalhei muitos anos em empresas privadas e públicas na parte administrativa. E na igreja também eu faço. Então, também é um dom, pastora. Não basta ter só o conhecimento. Deus dota as pessoas de dons. E ser um bom administrador é um dom também. Que a gente pode enriquecer ele com o conhecimento adquirido, né? Mas se a pessoa não gosta de papel, ela pode ser formada em administração, em contabilidade, ela não vai se desenrolar na função, né? Ela precisa gostar daquilo, e isso é um dom que Deus dá, né? É verdade, pastora, é verdade. E isso acontece com muitas pessoas, às vezes até elas sabem, se formaram nesta área, mas não gostam. Né? Nós conhecemos pessoas, né, pastor? Eu posso falar um pouco, não só dessa área também, pastora, como as igrejas nossas num todo, nós entra anos, sai anos. O que acontece? A igreja não tem, às vezes, um planejamento estratégico. A senhora está falando em administração, eu tenho que saber quanto que eu quero crescer em 2021, quanto que eu quero de pessoas, almas novas, quantas vão ser batizadas, mas não é colocar no papel qual a estratégia que eu tenho que montar, porque se eu não cresci esse ano, nós olhamos na igreja quantas que nós perdemos por ano, que saíram da igreja porque teve algum erro, teve algum problema. Se você não criar estratégia, não adianta pôr no papel para crescer, que não vai crescer o ministério, não vai crescer a igreja. Porque o que acontece? Nós estamos falando de papel, como a senhora falou, se não tem o dom, não adianta. Eu peguei a época, a senhora também pegou a evolução da igreja, no tempo que não tinha ainda toda a informática, a igreja informatizada. Hoje a igreja já está 100% informatizada. E nós temos na igreja ainda muitos problemas que muitas igrejas nem sequer ainda não têm nem a internet. Então, é uma dificuldade daquele pastor. Aqui nós estamos trabalhando, a nossa região não tem esse problema. Ele trabalha muito nessa área, mas a gente vê por aí onde a gente vai ainda grandes problemas e falta o quê? E deixa eu falar uma coisa também importante, pastor. Pastores, existe também a pessoa que não se interessa, né? Às vezes não é... porque assim... Sabe, poderia cooperar, mas não se interessa. Quando eu assumi, né, nós assumimos a primeira igreja, eu ficava integralmente na primeira igreja, lá em Criciúma, o pastor Valmor trabalhava e só participava, né, comigo dos cultos e tal, mas o que acontece? Essa parte burocrática ali, eu tive que aprender, eu me esforcei, tinha tardes que eu ia para o escritório da região,
e o pastor Sandro, que na época era o contador, ele passava horas, tinha hora que eu via assim que ele ia perder a paciência comigo. Eu falei, agora ele me manda embora, né? Vai para o céu. Uhum. Aí, na outra vez, quando eu ia levar o relatório, ele falava, pastora, aqui, pastora. Eu falei, pastor, um dia eu aprendo. Então, eu me esforcei, sabe? E tem gente que não quer se esforçar, né? Não quer crescer, que nem o pastor falou. Não existe um projeto, não existe nada que... mas eu quero ficar só nessa igreja aqui... não vou aumentar, não vou crescer, não vou fazer um muro, não vou fazer uma sala para as crianças. Isso também é parte administrativa, né, Alex? Mas tem aquele que pensa assim, vou ficar um tempo aqui e vou embora para outra maior. Vão me promover, mesmo não fazendo nada. O pior é que é, né? O pior é que é. Porque o bom pastor, que ele é administrativo também, ele sempre pensa assim, se um dia eu sair daqui, essa igreja, né, alguém vai ocupar, e vai ocupar para crescer mais ainda. E dar continuidade. Dar continuidade, né? Então, eu tiro por onde eu já passei. O que nós produzimos lá, né? Quando as pessoas assumiram, as pessoas deram continuidade. Este tem que ser o foco do pastor. Porque, senão, a obra de Deus ela fica estagnada. E nós não estamos administrando uma igreja para nós estamos administrando uma igreja para o Senhor. Então, a gente se esforça, o crescimento vem dele. Mas aquilo que nós temos que colocar as mãos e fazer, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Pastora Glácia, isso encaixa bem com o nosso tema desse ano, né? Edificando a igreja com honra. Baseado em Êxodo 36:2, né, onde Moisés convocou Bezalel e Eliabe ali, e todos os homens capazes a quem o Senhor abençoou com sabedoria, porque viu neles a disposição. Estar disposto, Deus capacita. Né? Exatamente, pastora. Isso aí é uma coisa que a gente tem que, para quem está nos assistindo, que né, desejam ser pastores, nós podemos afirmar que não é fácil. Não é fácil. É maravilhoso, mas não é fácil. Nós nunca agradamos a todos. Nós nunca conseguiremos fazer tudo por todos. Às vezes fazemos um pouco por uma pessoa, um pouco por outra, mas às vezes não conseguimos alcançar todas as pessoas. Então não é fácil, mas não é tão difícil assim. É estar debaixo, primeiro lugar, debaixo da vontade de Deus. É o meu chamado, eu gosto, eu amo ser pastor, eu amo o ministério, ótimo, me identifiquei. Eu discuti essa semana com uma pessoa por causa disso, discuti no sentido da questão, né? Não de briga. Por quê? Porque eu ir em algum lugar e eu não falar primeiramente de Jesus, eu já não sei se eu quero ir. Porque eu tenho que... é a nossa primeira missão, né? É lógico, eu tenho que me identificar. Eu sou uma profissional, eu sou uma psicopedagoga, mas eu também tenho que ministrar Jesus para as pessoas que eu atendo. Algumas aceitarão e outras não. Mas é o que eu quero dizer assim, que a gente tem que ter primeiramente a Deus e confirmação do nosso ministério. É isso que eu quero. Então, se é isso que eu quero, a segunda coisa que a gente precisa ter é obediência. Quem é meu líder? Quem está acima de mim? Eu estou seguindo, né, Alex? Eu estou seguindo, eu estou fazendo segundo o que foi me designado a fazer? Aí, assim, as coisas caminham juntas. Não adianta eu ser, eu estou cheia da unção, mas ali na frente eu estar desobedecendo o meu líder. A unção não era verdadeira. Porque a unção, ela caminha junto com a obediência, com a sabedoria, com a paz, com a tranquilidade. Não é, pastora? Verdade. Então, é isso. Só para encerrar esse gancho, ainda tem mais um Só para encerrando. O pastor, nós deixamos de falar uma coisa que é muito importante. Ele tem que ter, primeiro, quando a gente fala de planejamento, a sua agenda organizada e planejada. Todos os dias ele tem o tempo
dele de oração, ele tem o tempo para estar com a família, tem o tempo para estar atendendo as ovelhas na igreja, o tempo das visitas e o tempo do preparo da mensagem e as outras atividades da igreja. Se ele seguir essa agenda à risca sempre, a própria igreja, as ovelhas, as pessoas vão ver no pastor algo com diferencial e vão se sentir segura, porque ao mesmo instante também ele vai delegar pela sua agenda aos seus que podem ser liderados por ele, né? E esses liderados vão ser cobrados também, porque vai ter ação e vão aprender a fazer conforme o pastor faz. Agora, se marca uma reunião, ele é o último que chega, é para ser 30 minutos, ele fica 4 horas, aí não funciona. Começa o quê? Quando o Alex falou na frustração, o pastor se frustra, mas ele não olha como que ele está fazendo. É um pouco complicado. Eu sempre digo assim, horário é horário. Se é para começar o horário, naquele horário, um culto, tem que começar. Tem uma pessoa, começa. Não tem nenhuma, começa. É horário. Se eu vou pegar um avião, ele não me espera se eu atrasar. Não. Então, não tem essa. Vai fazer um concurso, a porta fecha. Exato, deu o horário. Se eu vou fazer uma reunião, eu tenho que estar lá no horário previsto. Se não der, eu tenho que avisá-lo, ver o que foi de imprevisto e tentar reprogramar. Ou cancelar, ou tiver que mudar, mas mudar com antecedência, não é chegar a 5 minutos e dizer que não vai dar. E as pessoas estão lá. Acontece isso às vezes. Pastor tem que estar com a sua agenda sempre em dia, bem estruturada, organizada. Em horário, né? Principalmente em horário, ele não vai ter problema nenhum. Se foi na casa de uma família, para ficar meia hora, é meia hora. Se é 20 minutos lá, é 20, porque ele tem a agenda, vai lá, faz o compromisso que Deus mandou fazer, acompanhou e segue o seu caminho. Claro que essas coisas, né, pastores, e isso vai acontecendo gradativamente, a pessoa vai aprendendo, por isso que eu te falei no início, pastora, as pessoas têm que querer ser ensináveis, porque essas coisas que nós aqui, com um pouco de experiência que nós temos no nosso ministério, nós não aprendemos de um dia para o outro, nós fomos olhando os nossos líderes, nós fomos vendo quando vamos nos aconselhar com o nosso missionário, desculpa, nós ficamos olhando como que ele, né, como ele aconselha, a maneira dele falar, né, o pastor Jair, que também, né, uma pessoa muito sábia, enfim, com aqueles que a gente quer também se espelhar, mas não adianta só a gente querer, tem muita gente, parece que só olha os exemplos errados. Verdade. Então tem gente que só olha exemplo errado. Então nós vamos olhar os exemplos e vamos sendo ensináveis, para quê? Para a gente chegar uma hora num patamar que, poxa, agora eu já posso ensinar alguém, agora eu já posso falar desta área, porque esta área na minha vida está curada, esta área está resolvida. Pronto. Pronto. Se errou, na realidade, quando a pessoa erra, tem que falar. É ele que não está dando ponto final, hein, gente? A questão do erro como líder. E se fez certo, também tem que saber elogiar, reconhecer e motivá-lo. Não adianta só criticar na hora do erro e esquecer, como o pastor está falando, os pontos que são positivos na vida da pessoa. Tem que, aos poucos, falar do problema e mostrar para ele a realidade. É isso aí. E a gente vê Jesus fazendo isso com Pedro, né? Uma hora ele diz, para trás de mim, porque quem está falando aí não é do lado bom da coisa, né? Mas no outro momento ele diz, tu foi sábio, você falou bem, você acredita nisso, né? Então, e a gente vê nisso tudo, seja administrativamente ou seja espiritualmente, tudo passa pelo relacionamento. Porque eu não consigo delegar se eu não conheço as pessoas para quem eu posso delegar, se eu não me relaciono com elas para que elas entendam meu propósito. Eu não consigo formar uma agenda se as pessoas que eu lidero não saibam dessa minha agenda. Então, tudo passa pelo relacionamento. Qual é a dificuldade, se há, dessa delimitação das coisas? Por exemplo, a gente vê não raros casos em que o pastor, por exemplo, ele não tem dia de folga, porque as pessoas, 3 horas da manhã, depois do culto de domingo, elas estão indo atrás do pastor necessitando. Como pôr esses limites sem perder esse relacionamento
e como manter esse relacionamento em período de coronavírus aí, que a gente está nessa confusão, né? Essa pandemia que tudo virou muito virtual, mas como continuar sendo pessoal num cenário desse, com as tecnologias, às vezes com atendimentos virtuais, com os cultos em transmissão, como conciliar essas coisas? Então, eu vou começar. Eu posso começar, né, pastor? Então, assim, nós no início foi muito difícil. Muito difícil, eu acho que foi para todos, né? Em geral, né, pastora? Puxa vida, parecia assim que, bom, na verdade, a gente nunca passou por isso. Então foi muito difícil. Mas naquela época, no início da pandemia, eu e o pastor, a gente fazia bastante a palavra com os nossos ovelhinhas, com os pastores da nossa região, todos os dias atenciosamente, mandando uma mensagem, como é que vocês estão, falando para a gente, chama no privado, se está precisando de alguma coisa, a gente vai tentar, de alguma forma, suprir essa necessidade de vocês, a mesma coisa, as ovelhinhas da nossa igreja, fazendo uma cesta básica, enviando para algumas que precisavam, mas nós também estávamos, assim, trabalhando, fazendo as lives, e sempre pedindo para eles, nós não estamos podendo visitá-los, mas nós podemos atendê-los, o nosso telefone está à disposição, assim como é até hoje, né? A gente tem que, como pastores, bom, Alex, eu posso estar errada, mas assim, enquanto tiver uma pessoa na igreja que precisa de mim, seja 10, 11, meia-noite. Não, o pastor está aí, ele sabe, ele vem embora e eu fico. Se ele não está no atendimento, ele vem, muitas vezes ele fica me esperando, que a gente mora perto da igreja, mas uma coisa assim, eu nunca me importei com isso. Por quê? Porque aquela pessoa, talvez, ela só vai naquele culto naquele dia. Então, é aquele dia que eu preciso ajudá-la. Quando eu me refiro a isso, desses limites, eu digo muito mais naquelas pessoas que estão em constante contato conosco e que algumas têm realmente o milindre, né? Tem aquela coisa assim, ele vai recorrer isso várias vezes de coisas que poderiam ser resolvidas num outro momento em que o pastor, né, que não é tão urgente quanto ele faz parecer ser. Não, né? Não, claro que a gente vai ter essas coisas, mas porque a gente vê muito, e agora a gente tem muito latente, muitos pastores entrando em burnout, né? Tendo que deixar efetivamente a sua função pastoral, administrativa, porque eles não têm controle, não têm sobriedade emocional para exercer essa função, né? Então, como manter né, a família, como conciliar a família, a igreja, é nesse sentido, assim, né? Não de negar um atendimento. Sim, entendi, eu entendi. Só deixa eu concluir a minha fala. Mas, enfim, agora eu entendi melhor. Então, a gente tem procurado, ao longo do nosso ministério, nós aprendemos, né, a colocar realmente os limites que são necessários para a nossa privacidade também. Porque eu sempre falo para os nossos líderes, para nossas ovelhinhas, nós somos pastores, mas nós somos seres humanos igual qualquer pessoa. Nós temos sono, nós temos fome, nós temos cansaço, nós temos algumas enfermidades, né? Graças a Deus eu e o pastor não temos nenhuma crônica grave, mas uma dor de cabeça, uma indisposição, né? Então, são coisinhas assim que hoje, né, nós já conseguimos hoje vamos dizer assim, esse ápice, né, das pessoas que estão conosco, sabe? Mas nós já passamos também por situações que nem você falou, aquela pessoa, né, que às vezes é um problema que não precisa ser agora, pode ser amanhã, pode ser, né, a gente já faz com que eles entendam isso.
E nesse tempo de pandemia, muita gente aprendeu, né, pastor, que eles, por exemplo, eles tiveram que resolver alguns problemas sem nós. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Eu vou dar um exemplo, né, nessa pandemia, o que acontece? Nós tínhamos muitas visitas hospitalares. Então, não tem visita hospitalar agora. O que a gente está fazendo? Através do celular, é o vídeo, a pessoa está lá no leito, está vendo o pastor dele, a gente está orando, está determinando, ele está vendo também de lá, e tem sido a forma que tem dado bastante resultado para nós hoje, desta forma. Então, de vez em quando tem um aí, e as lives nossas, os que estão enfermos, geralmente hoje tem essa ferramenta na mão, eles estão num leito, onde estiver, estão lá assistindo também, pedindo oração. Então, o que aconteceu? Também nós tivemos que reinventar algumas coisas que não estavam, né? Pastor, vamos lá no hospital orar, vamos lá. Agora a gente pega e usa, não, peraí, irmão, vamos orar assim, desta forma. Bem restrito, né? É isso. Então, o pastor falou aqui, eu vou enganchando aqui um no outro, né? O pastor falou da reinvenção. E aí vem a pergunta. O quão importante é o processo de formação, né? Na escola bíblica, no ITQ, de fazer um curso de informática, de fazer um curso de Excel, fazer um curso de Word, para conseguir usar essas ferramentas a favor do ministério, e aí é tanto para eu cuidar do rebanho, quanto para formar novos cuidadores de rebanho, novos pastores, como usar esse conhecimento, o quão importante é isso, né? A estrutura do ITQ, a estrutura da MQTI para trabalhar com as crianças, que inclusive funciona na região de vocês, né? Que é uma alegria para nós, a estrutura da MQTI, pastores especializados em cuidar de crianças, né? Olha que maravilha isso. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, como potencializar isso, esse bom andamento e até mesmo o relacionamento da igreja através do ensino? Só para entender um pouco, reinventar, os alunos do ITQ hoje, todos os trabalhos já tem que ser digitalizado, tem que ser feito em computador, se não tem, eles vão dar um jeito, porque eles vão usar essa ferramenta amanhã depois. Celular, todos eles sabem usar melhor do que a gente, às vezes. E os mais modernos até têm as ferramentas já, né? Começa a colocar. E na área infantil também, como você falou, realmente há um processo de crescimento pelo fato da própria líder principal, que é a reverenda, que nessa área ela é especialista também. Ainda tem a coordenadora estadual também na mesma área na região, então não tem muito que reclamar disso. Não tem muito como escapar, né? Não tem. Pode falar, pastora. E a formação também, na verdade, muitos não querem fazer o curso, a escola bíblica ou o ITQ, porque, mas eu não quero ser pastor. E eu sempre friso isso muito bem, você não está fazendo para ser pastor, você está fazendo para aprender, é um curso que vai te capacitar para aprender mais a palavra de Deus, para ministrar para outras pessoas. Às vezes você não vai ser um pastor de estar lá no altar pregando, mas você vai ser um pastor de ovelhas, fazendo visitas, um evangelista. Missão. E isso é conhecimento que você tem que ter. Quando eu fiz o ITQ, pastora, eu fiz ainda naquela época do ITQ de correspondência, né? Faz tempo, cala a boca, pastora. Não, pastora, a senhora foi aluna da Secretaria Estadual na primeira turma que fez a convalidação. Olha aí, pastora, que honra. A pastora Maristelma Fornaza, tinha mais o pastor Cícero. Tem mais alguns que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas a entrevista era lá na convenção ainda, né? As entrevistas eram na convenção, a gente tremia igual vara verde, né? Para passar, né, na entrevista. Mas o que eu queria dizer, pastora, assim, que quando eu fiz, eu não fiz para ser pastora. Sim, fez para conhecer. Eu fiz porque eu queria ter conhecimento, eu queria aprender mais. E eu falo sempre para os meus alunos que era aquele livrinho, né? Está até aqui em casa, por aqui, né, pastor, na estante,
e aquele livrinho pequenininho, e a gente tinha que ler, responder sem ler, né? Porque vinha lá da secretaria, né? O questionário, mas olha só, pastora, o nosso pastor nunca ficou junto para a gente responder, e a gente respondia sem consultar o livrinho, só na sabedoria, no que nós tínhamos estudado, e no temor a Deus. No temor, meu pastor confiou de me deixar aqui respondendo algo. Eu sempre falo para eles, quem quer aprender, aprende. Quem quer conhecimento, corre atrás, né? Então, a formação que eu digo para os meus alunos, você não precisa ser um pastor que vai lá no altar pregar, administrar uma igreja, mas você tem que ser o administrador da sua casa, da sua família, da sua vida. Quando eu faço um curso de ITQ, uma escola bíblica, eu estou aprendendo a administrar a minha vida espiritual e a minha vida pessoal. Porque a vida pessoal, tudo que nós... Tipo a minha apostila preferida, né? De aconselhamento. Aconselhamento. Então, assim, o que eu gosto ali de falar para os meus alunos sobre essa questão da família, aconselhamento familiar, porque muitas pessoas estão na igreja, mas elas não tiveram aconselhamento. E hoje o obreiro, Alex, querido, ele precisa saber aconselhar uma família, um casal. E eu amo ministrar essa disciplina, porque eu amo ensinar aquilo que eu aprendi. Eu ainda estou aprendendo, né? Porque cada visita é uma novidade. Mas, enfim, a importância é essa, querido. É de cada pessoa saber que a escola bíblica, o ITQ, não é só para formação pastoral, mas é para conhecimento, tá? Terminando, então... Diga lá, pastor. Tá vendo ali, ó, o pastor, o que ele tem que fazer? Ele não pode só fazer um curso do ITQ o primeiro ano, vou pegar meu livrinho, assumir uma igreja e continuar. Ele vai ter que ir se aperfeiçoando, não só nos cursos de teologia, mas outras bases que vai, no caso, fazer com que ele adquira mais experiência. Nós falamos de administração, que vai fazer um curso em administração, vai fazer um curso em finanças, vai fazer um curso de liderança. Administração, ele é o nosso professor. Professor de administração eclesiástica. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que continuar buscando e inovando o que está acontecendo hoje para as igrejas. As igrejas mudaram. O evangelho não mudou, mas a forma de levar o evangelho, as técnicas mudaram. Se nós olharmos no tempo de Jesus, a única ferramenta era ele ficar numa vila, num bairro, para fazer milagre, onde estavam ali todos os viajantes que presenciavam o milagre e iam embora, tinham visto o milagre, para dissipar quem era Jesus. Hoje nós temos outras ferramentas para levar o evangelho, sem ser com esperar dentro da igreja, ou que Deus possa mandar a pessoa dentro da igreja. É verdade. Nós temos que trabalhar e, além disso, temos que nos especializar. Se vai trabalhar com célula, tem que ser um especialista, tem que primeiro entender o que é uma célula. Como que eu vou fazer a célula e se na minha região, no meu local, a cultura aceita aquele modelo de célula, tem que adaptar aquelas condições. Tem que ter estratégia hoje para ganhar almas para Jesus. O pastor não pode só lá ler a Bíblia e achar que a pessoa vai se converter. Tudo depende da oração, né? Primeiro, né? Do jejum. E ali buscar o aperfeiçoamento também e o conhecimento através dos seus cursos. Inclusive... pastora, depois eu colocava, ok, terminado. Ali, ó. Dons espirituais. Ai, coisa linda, né? Isso aqui para mim vai aproveita. Gente, olha. Glória, isso aí é herança, né? Coisa linda. O ciúme que eu tenho. E falando... ele gosta de avacalhar um pouquinho. E falando, né, nessa parte, né, pastor, para o pessoal que está nos acompanhando, assim, é sempre muito importante a gente sempre pensar que
Não, como a pastora falou, a gente não estuda para ser pastor propriamente, não, vou fazer a escola bíblica, vou fazer aqui porque eu quero ser pastor. Dificilmente uma pessoa que estuda a sério ela pensa isso. Ela busca conhecimento, mas a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que o fato da gente se denominar cristão já nos coloca, no mínimo, como uma referência. As pessoas vão chegar e vão te perguntar, sobre tal coisa, o que você acha? O que você acha? Ou eu tenho tal problema, como você acha que eu posso resolver? Então, é esse pastoreio de pessoa a pessoa. Talvez a pessoa nunca vá ser um pastor com um microfone na mão e uma igreja para tocar, mas ela expressa opinião e as pessoas levam em conta a opinião que ela expressa. Então, essa parte do conhecimento da formação, embasar o que está se falando e relacionar com a palavra de Deus é extremamente fundamental, né? Só complementando aí o que estás colocando, Alex, o pastor, a primeira coisa, para ele se aprimorar e aperfeiçoar, se nós buscarmos toda a fonte dentro do Instituto Teológico, que nós temos de material, serve, tem bastante. Mas o problema é que muitos pastores buscam outras fontes sem orientação e não sabem a origem e começam a achar que aquele caminho está correto. Então, eu deixo como alerta, porque a gente, aluno, fala para os pastores, cuidado, tem um curso lá, porque hoje tem cursos de balaio dentro da internet, essa é a palavra certa. E da onde que veio aquele curso, qual é o fundamento, qual é a origem, de que caminho que ele está seguindo. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele acha que está se capacitando e daqui a pouco ele está tendo problema na igreja. É verdade. É verdade. Já batemos aí a nossa 1 hora de conversa. Vou deixar então as mas está muito bom, né? A gente vai conversando e o tempo passa rápido, né? O pessoal ali dizendo, o Rafa Santana dizendo, muito legal essa live. A gente precisa realmente encerrar, porque já coladinho com a gente aqui, a gente já tem a quadrangular no ar com o missionário Narciso Parisotto. Então, Pastor Valmor, Pastora Glácia, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção que vocês nos dão. Nós vamos deixar as considerações finais com vocês, a despedida, e com a Pastora Graça para encerrar essa nossa conversa. E se tudo correr bem, amanhã à tarde já está no YouTube disponível. Que bom. Tá bom, então. Eu agradeço mais uma vez, né? Convite, agradeço a nossa secretária linda, querida. Esse ano não vamos poder estar juntas na convenção, mas vamos estar aqui preparando o melhor. Vamos fazer a nossa convenção aqui na igreja. Eu acredito, pastora, que vai ser bem aconchegante e que é um novo desafio que a gente vai vencer. Né? E eu estava pensando... nascendo disso. E eu estava pensando, né? Disse, vou convidar a pastora para trazer a palavra. Não vai dar. Não vai dar, né, pastora? Mas fica para o ano que vem, se Deus quiser. Enfim, muito obrigada. Obrigada, Alex. Um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço sempre. Há mais de década de caminhada, né? Mais de uma década já caminhando ali do ladinho. Tinha cabelo, agora não tem mais. Mas eu ia dizer mais de duas. Mas é uma honra, é um prazer enorme a gente estar junto nessa live e saber do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Não para, continua firme, porque você tem um chamado, um propósito, e Deus tem honrado, né, a tua fé, a fé da tua mãe, enfim. Nosso missionário, se estiver... quem sabe vai assistir depois, que ele também está ocupado. Um abraço para a nossa missinha, nossa linda, maravilhosa, que amamos, e muito obrigada, e Deus abençoe a todos os que nos assistiram e os que vão nos assistir também. Amém. Eu quero agradecer, né, pelo espaço, e a todos que estão assistindo, que vão assistir, e a reverenda pastora Graça, e também ao Alex, e a todos que nesse momento que estivemos aqui interagindo, né? Que Deus possa abençoar e nos capacitar cada dia mais e nos guardar. Muito obrigado. E precisando, estamos aqui, à disposição. Amém. Amém. Só quero registrar aqui a presença da pastora Mariela, né? Pastora Mariela, quero deixar um abraço para ti, para todos os nossos irmãos que junto contigo estão aí nesse desafio, nessa caminhada, em favor
do povo de Deus, né? É verdade. Deus te abençoe, abençoe a todos. Muito obrigada, pastora Glácia, muito obrigada, pastor Valmor. Pastora Glácia é escritora, nós voltamos um outro dia com ela, com um assunto só com ela, outro só com o pastor Valmor. Nós temos muito trabalho ainda pela frente. Pastor Alex, muito obrigada pelo suporte aí, né? Não caiu a internet, graças a Deus. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, gostei do formato, foi muito bom. Sempre é um prazer estar com vocês. Obrigada a todos que acompanham, que oram, que intercedem pelas ações da Secretaria, pelas ações da nossa igreja. Obrigada ao nosso missionário, nossa missionária, o pastor Jair, todos os nossos conselheiros, pastores, superintendentes, professores, diretores, alunos, né? E todos simpatizantes. Se você não conhece uma igreja do Evangelho Quadrangular, procure uma perto de você. Vai lá informalmente, faz uma visita, converse com o pastor. A gente tem essas simpatias aí, ó. Amém. 745 pontos do estado de Santa Catarina. Estamos com o nosso Instituto Teológico Quadrangular à disposição, Departamento de Educação Bíblica também à disposição. Se você quer crescer em graça e em conhecimento, procure. Deus abençoe. Muito obrigada e até sábado. Até sábado. Acessem Narciso Luiz Parisotto com Quadrangular no ar, agora coladinho com a gente. A gente se vê sábado. Tá bom. Beijo. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.